Olá, tudo bem? Hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esses minerais. Então nas aulas passadas a gente viu aí, né, os minerais, o cálcio, o magnésio, o potássio, o fosfato. E hoje nós vamos ver como a gente realiza, né, qual é o procedimento laboratorial para a gente conseguir fazer, né, o diagnóstico dessa presença do cálcio, né, no paciente. O exame do cálcio ele é muito importante para diagnóstico e monitoramento de várias condições patológicas que envolvem aí os nossos ossos, coração, nervos, rins e dente. O exame, tá, para a gente determinar os níveis de cálcio, né, ela não vai dizer diretamente quanto há de cálcio nesse osso do paciente, mas sim na quantidade que está circulante nesse sangue. Sabendo-se disso, a gente consegue ter uma noção do cálcio total desse paciente. Mas, tá, com isso que a gente tem, essa quantidade que a gente tem desses níveis circulantes no sangue, é o suficiente para a gente conseguir saber, né, se está correta aí essa quantidade, se é isso mesmo, né? Se o paciente não está tendo aí uma grande quantidade de cálcio ou uma baixa quantidade de cálcio. E através dessas quantidades aí nesse sangue, o médico, né, já consegue dar um diagnóstico para o paciente. Porém, né, geralmente a gente vai ver, tá? Não só o pedido do exame do cálcio, geralmente a gente vai ver aí alguns exames adicionais sendo pedidos. Um deles são o cálcio ionizado, cálcio na urina, fósforo, magnésio, vitamina D e o hormônio PTH. O exame de cálcio ionizado, ele é um pouco mais dificultoso, né? Um processo um pouco mais longo do que o cálcio total, né? Então, ele geralmente só é pedido, né, quando, assim, se precisa de uma certeza maior, né, uma clareza maior sobre essa questão do cálcio. Mas, tá, essa questão aí do cálcio total, ela já para a gente conseguir aí boa parte aí dessa condição aí do paciente, ela já é o suficiente, né? Mas em alguns casos, quando se precisa de saber um pouco mais detalhado sobre essas quantidades, sobre esses níveis aí, o médico então solicita o cálcio ionizado. O cálcio na urina é um exame que o médico vai solicitar quando há uma suspeita de que os rins, né, não estão tendo o seu funcionamento correto. O fósforo e o magnésio, a gente sabe, né, que são elementos que andam junto com essa absorção do cálcio. Então, se esse paciente estiver aí, né, com carência do fósforo, magnésio ou um excesso deles também, o médico já vai conseguir também ter algumas noções de, né, que aquele paciente pode estar passando por algum processo de má absorção. A vitamina D e o hormônio PTH são dois, né, fatores importantes para essa absorção. Então, sem esses elementos, a gente não consegue ter uma absorção do cálcio correta, né? Então, sem esses elementos, né, o médico já consegue saber se está com algum problema nesses elementos, né, o paciente já sabe por que o paciente pode estar aí com carência, né, desse cálcio. Então, são elementos, são exames que são pedidos aí geralmente juntos. Quando, então, o médico ele vai solicitar esses exames? Quando o paciente estiver passando por algum processo renal, quando o paciente estiver se queixando de alguns sintomas que são provenientes, né, ou do excesso do cálcio ou da falta do cálcio. Se for excesso de cálcio, os sintomas são fadiga, fraqueza, perda de apetite, náusea, vômito, constipação, dor abdominal, frequência em urinar e aumento da sede. Se for, né, casos de baixo cálcio, a gente vai ver alguns sintomas como cólicas abdominais, câimbras musculares, formigamento nos dedos. Também vai ser solicitado aí esse exame quando, né, os pacientes aí às vezes tem algum problema na tireoide, doença intestinal, câncer ou desnutrição. São geralmente doenças aí que afetam essa correta absorção do cálcio e pode, né, estar influenciando. Então, também é um exame aí que com certeza o médico vai pedir nesse monitoramento da doença. Outro, né, exames de monitoramento do cálcio em alguns tipos de câncer, principalmente os cânceres aí de mama, pulmão, cabeça, pescoço, rim e mieloma múltiplo. Então, o que é melhor, o cálcio total ou o cálcio livre?
Na verdade, o cálcio total, ele consegue desempenhar aí seu papel, né? É um ótimo exame. Ele consegue ter um reflexo desse total livre, porque as formas livres e formas ligadas, elas são aproximadamente a metade do total. Então, por isso a gente consegue ter essa noção de quantidade. Na verdade, o cálcio total, ele... Porém, a gente sabe que metade desse cálcio, ele vai estar ligado a proteínas. E isso pode dar uma pequena interferência aí nesses níveis, tá, de cálcio. E podem ser alterados caso o paciente tenha aí níveis altos ou baixos de proteína. Então, pode interferir nessa quantidade de cálcio. Aí, nesse caso, é melhor utilizando aí o método, o teste de cálcio ionizado. Então, o que pode estar causando essa elevação do cálcio total no sangue? Nós temos duas causas comuns, que é o hiperparatireoidismo e o câncer. São dois fatores aí bem comuns que costumam elevar essa condição aí de cálcio no sangue. E alguns, né, outros fatores aí que também elevam, que é o hipertiroidismo, sarcoidose, tuberculose, imobilização prolongada, excesso de ingestão de vitamina D e transplante renal. Isso são fatores que podem, consequentemente, elevar esses níveis de cálcio no sangue. A forma mais comum de cálcio total baixo é os níveis de proteínas estarem diminuídos. Principalmente aí a redução da albumina. Isso faz com que essa quantidade relativa de cálcio, né, também seja diminuída, porque o cálcio, ele se liga às proteínas, né? Boa parte aí do cálcio se liga a essas proteínas. Então, se tem uma redução de proteínas, vai também ter uma redução dessa quantidade de cálcio. Outros fatores também que podem acometer é glândula paratireoide hipoativa, resistência hereditária aos efeitos do paratormônio, deficiência extrema de cálcio na dieta, então a pessoa não ingere, né? Deficiência de magnésio, níveis aumentados de fósforo, inflamação aguda do pâncreas, insuficiência renal, desnutrição e alcoolismo. Então, são fatores que podem influenciar essa diminuição do cálcio. Então, como nós vimos, nós vamos ter o exame de cálcio total e o exame de cálcio livre, né? Os dois testes são, né, eficazes para essa questão, né, de análise de cálcio no organismo. Porém, o cálcio livre a gente consegue ter uma certeza maior dessa quantidade, né, presente ali de cálcio. Porém, né, a gente sabe ali que o procedimento laboratorial do cálcio total ele é muito mais simples. E o cálcio livre ela tem um pouquinho mais de exigências, um pouquinho mais de cuidados. Para o cálcio total, a gente vai analisar o soro. A gente vai precisar ali de 0,8 ml. Não é obrigatório o jejum, pode ser feita a coleta sem jejum. E a gente consegue isso armazenar em até 3 dias refrigerados, numa temperatura de 2 a 8 graus. O método utilizado vai ser o clorimétrico. E os resultados, valores, né, que a gente precisa desse cálcio no nosso organismo. Adultos, a gente precisa de 8,3 a 10,6 miligramas por decilitro. Aí, né, eu trouxe também os valores das crianças, né, para vocês verem aqui. Vamos falar, né, de crianças a 12 a 18 anos, 8,4 a 10,2 miligramas por decilitro. Já o cálcio ionizado, a gente vai ver que a gente precisa um pouquinho mais de atenção, né? O cálcio ali, a gente viu o cálcio total, simplesinho, né? Fez a coleta, colocou ali, né, certinho no tubinho vermelho, ficou refrigerado e tá pronto, né? O analista vai analisar e tá pronto. Agora, o cálcio ionizado, a gente precisa de uns cuidadozinhos maiores, né? A gente também vai analisar o soro, a gente vai colocar isso num tubo com gel cheio. O jejum também não é obrigatório. A gente vai colher isso num tubo com gel separador sem garrotear. Ou, se a pessoa às vezes tem um pouco de dificuldade, as veias são um pouco mais finas, você pode até fazer um garroteamento, mas um garroteamento rápido. A manipulação dessa amostra, ela tem que ser aí o mínimo possível, né? Não ficar carregando para cima e para baixo. Coletou, já leva aí para fazer o procedimento. A gente vai centrifugar essa amostra aí
com o tubo fechado, logo após a retração do coágulo, e vai levar isso para refrigeração. É uma amostra que pode ficar até 4 dias refrigerado, uma temperatura de 2 a 8 graus. A quantidade de cálcio iônico, ela é a sua concentração é um pouquinho maior de manhã e um pouquinho mais baixa à noite, né? Então, quando a gente vai fazer essa coleta, geralmente, né, o paciente vai de manhã, e então pode ser, né, que dê algumas diferencinhas aí nesse resultado, tá? Os valores de referência, de acordo, né, com a idade do paciente. A gente vai ver em adultos esses valores sendo aí de 1,10 a 1,35 milimols. E isso vai depender, né, da vida aí do paciente. Até 18 anos, 1,20 a 1,35 milimols. Então, pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu posso te ajudar a esclarecer. Até breve. A palavra-chave de hoje é total.